Olá, pessoal! Voltando aqui após alguns dias, vamos fazer então. Eu fiz uma enquete para ver o que era melhor, fazer um resumo ou a leitura. Então, votaram na leitura. E eu, como amo ler, vamos então ler A Coragem de Ser Imperfeito, que foi o livro escolhido na enquete também que eu fiz nos stories. Vamos continuar então. Vamos começar, né? Vamos então já baixando todas as barreiras. Vamos lá? Respirando fundo. Vou ajeitar aqui que tá friozinho, né? Aqui. Vamos lá então, baixando todas as barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando todas as barreiras. Vamos lá. Tudo vem a nós com total facilidade, alegria e glória, como diz já o mantra das barras de Axis, que eu sou facilitadora. Então vamos lá à nossa leitura. O primeiro capítulo fala escassez por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Eu fiz esse resumo numa live anterior, mas eu achei que ficou um pouco vago. Então por isso que eu fiz a enquete de ler ou não. Só um pouquinho, pessoal. Que, filha? Tá, depois eu vou aí. Laís trancou a porta do quarto. Mas tem a janela. Ela destranca, depois só eu pedir. Vamos lá, então. Escassez por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Durante uma das minhas palestras, uma mulher da plateia comentou, entre aspas, as crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas? Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. O Facebook é tão narcisista porque as pessoas acham que o que elas estão fazendo é tão importante? As crianças são tão narcisistas, é sempre eu. Meu chefe é narcisista demais, ele se acha melhor do que todo mundo e está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva de uso de nós e nosso e um aumento do uso do eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe da epidemia do narcisismo argumentaram que a incidência do transtorno da personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então, é isso. Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam pelo poder, sucesso, beleza e em se tornarem importantes? Será que estamos com um ego tão inflado que acreditamos ser superiores, mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante, nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará refletindo um pouco e pensando, sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro, mas, em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. É reconfortante ter uma explicação, principalmente uma que faça com que nos sintamos melhor a respeito de nós mesmos e deposite a culpa nos outros.
Na verdade, sempre que escuto pessoas usarem o argumento do narcisismo, ele geralmente vem acompanhado de um tom de desprezo, raiva e julgamento. Nossa primeira indicação é curar, entre aspas, os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos, a reação é a mesma. Entre aspas, esses egocêntricos têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa, corretamente, a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não, entre aspas, consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura. Analisando o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade, diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é, com frequência, bem mais prejudicial do que útil para a cura e mudança. Tchau, filha, vai com Deus. Catalogar o problema colocando foco em que as pessoas são em vez de nas escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Que pena, eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, entre aspas, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser definido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo da vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador em muitos casos examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Está em negrito. Enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Oi, minha irmã! A minha irmã está aqui. Valquíria, tudo bem, Valquíria? Obrigada, gente. Vamos lá, continuando. Identifico o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles, luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Vou abrir um parênteses aqui, porque essa frase mexeu muito com os pensamentos. Porque assim, a terapia holística, ela vê as pessoas de uma outra visão, né? Eu tenho o meu ponto de vista e você tem o teu ponto de vista. Mas o termo vulnerabilidade, as pessoas hoje em dia não podem ser elas mesmas. Na verdade, elas podem, só que pela sociedade em que vivem, se você vai ser você mesmo, às vezes você é taxado de louco, de bobo ou egoísta, né? Então muitas vezes as pessoas têm medo de ser elas mesmas, de dar a opinião que elas realmente têm, simplesmente inventam algo ou vão junto com as pessoas no convívio coletivo. Se 3 ou 4 acham isso, eu vou seguir para mim não ser excluído, entre aspas. A terapia holística, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque foi assim que eu me redescobri. Foi assim que eu me conheci. Porque eu sou Ana. Eu estou Ana aqui nessa vida. Nesse planeta eu estou Ana. Mas quem é a Ana? Quais são os meus propósitos? Quais são os meus sentimentos? O que me tira do prumo? Tudo isso a gente precisa saber.
Se conhecer. No momento que você se conhece, mas é mais ou menos isso, Valquíria. A Valquíria botou assim, mas não deve ser o certo. Não é o certo. O que é certo e o que é errado? Porque às vezes o que é certo para mim não é certo para ti. Aí que está você se autoconhecer, né? Porque aí você vai ser você, independente do que o outro vai achar. Ai, Ana, que errado isso. Não, para mim é certo. Então é tão bom, libertador, você ser você mesma. Ter as suas próprias opiniões, o seu modo de viver, o que lhe faz bem. Quando eu comecei a estudar as terapias holísticas, sermos para mostrar à sociedade. Porque a sociedade é coletiva. Então, não é coisa, eu vou mudar o sistema, eu vou mudar a fulana. Não tem nada a ver com o outro. É tudo a ver com a gente, o nosso interno. Porque tudo na tua realidade, ela vem do micro para o macro. Ela vem de dentro para fora. As mudanças não acontecem de fora para dentro. Eu quero mudar essa minha realidade. Mude primeiro os seus pensamentos e o que está dentro de você. Aí você vai mudar a tua realidade externa. Quando eu aprendi isso, e gente, não pensem assim que isso é mágico, tá? Pode até ser mágico, mas ele é um hábito diário. É igual você escovar os dentes todos os dias. Os pensamentos, eles estão dentro de você. E hoje ainda, eu escutando um vídeo da Elaine Orives, ela fala, a nossa mente inconsciente, ela é programada para escassez, para não fazer nada novo. A nossa mente é programada. E a gente precisa desprogramar. E como que a gente desprograma? A gente limpa, a gente varre toda a sujeira emocional dentro da gente e coloca emoções boas no lugar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 365 dias pelo ano, 7 dias por semana, 12 meses no ano. Todos os dias. Você tem a escolha. Se você quer ser você ou não. O que tu vai pensar hoje? Quais são os teus pensamentos que são diários na sua cabeça? E depois que eu comecei a fazer esse exercício, é assim, louco, porque daí tu tá, de repente, com os pensamentos aleatórios na tua cabeça e tu pensa, opa, por que eu tô pensando isso? Né? Porque também existe a influência do coletivo. Então, ser você para você. Ser você para você. Olha essa palavra, essa frase mágica. Ser você para você. Porque no momento que você é para ti, você vai atrair pessoas, atrair possibilidades que sejam assim também. Se eu me amo, se eu me cuido, se eu gosto de dançar, se eu gosto de ficar feliz. Hoje eu vi uma frase que dizia assim, como era? A felicidade não é ausência, a felicidade em você não é ausência de obstáculos, mas a habilidade de tornar as coisas boas, as coisas ruins em boas. Isso é felicidade. É tornar o mundo melhor. Isso é felicidade. A felicidade, ela não vem isenta de problemas. Uma pessoa feliz, ela não é isenta de problemas. A pessoa feliz, sim, tem problemas, tem obstáculos, mas ela torna tudo mais leve. Vamos continuar. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como é porque cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality show, culto à celebridade e mídia social sem controle, podem absorver esta mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Entre aspas, está escrito isso. Chegou a me dar uma pane aqui essa frase. O meu valor é dado, hoje em dia é assim.
O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Aquela vida que não existe, que todo mundo posta, vai depender de quantas pessoas curtem para mim poder ser aceita. Não é assim que funciona. Tu tem que ser aceita por você. Você tem que se aceitar. No momento que tu se aceita e se aprova, o resto tudo flui. Pelo fato de sermos todos suscetíveis, foi o que eu falei, a propaganda de massa que te deflagra tais comportamentos, essa nova lente de observação remove a oposição, entre aspas, nós versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinários. Vamos marcar, sim, Valquíria, vamos marcar. É facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do oculto à celebridade para medir a significância ou insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos no final causam mais dor e levam a mais isolamento. Ah, eu não sou boa o suficiente. A Ana Maria não fala tão bem assim. A Ana Maria não tem 1 milhão de seguidores. Nas lives da Ana, às vezes não tem ninguém. Eu vou parar. Não. Eu, Ana, tomei a atitude de fazer lives, de ler, porque é uma coisa que eu gosto. Eu faço pra mim. E que bom que vem pessoas assistindo, que vem pessoas colaborando, contribuindo comigo. Eu agradeço muito. Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos àquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente, existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos, através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir. Primeiro, quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia nossos comportamentos? 2. De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? 3. Como nos nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentimento de valorização? Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, acredito que existe uma poderosa influência social em ação agora mesmo, e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Como eu disse, nas terapias holísticas, a gente aprende a olhar aquele ser de uma outra forma, com amor. Por que aquele serzinho fez aquilo para mim? Ah, seu danadinho, vou pegar e vou estrangular você. Tu até pode, em primeiro pensamento, fazer isso. Mas aí você para e pensa, pá, por que ele fez isso? Imagina o que ele tá passando na cabeça dele ou dela. Por que ele faz isso? Por que esse ser faz isso? Para me irritar? Ele nasceu para me irritar? Não. Agora eu tive que rir. Porque esses pensamentos sim vêm. Qual é a primeira emoção que vem? Ai, aquela pessoa fez aquilo pra mim. Eu vou... Ó, serzinho ambulante. Fica com Deus, tá? É tão libertador quando a gente deixa, sabe? Tá, tu sentiu aquilo, aquela raiva, aquela coisa, tá bom, sentiu. Depois, ó, segue a vida, né? Se a pessoa é narcisista ou não é narcisista, se a pessoa, sabe, um F bem grandão pra ela.
Porque o que importa é o que eu faço dentro de mim com o que aquele serzinho fez para mim. O que eu tenho que aprender com isso? Aquele serzinho fez algo para mim? A Valkyrie diz, eu não consigo sentir raiva. Ah, eu sinto. Na hora eu sinto. Mas depois eu digo, não, o que adianta? Limpo aquela raiva de mim e segue o baile, sabe? Às vezes isso é mais profundo, né? Por que eu não consigo sentir raiva? Aí a gente tem que fazer várias perguntas, né? Por que a Ana não consegue se expressar? Tem medo de se expressar? Escutou quando era criança que não podia sentir raiva, tinha que amar todo mundo. A gente precisa amar todo mundo, sim. Às vezes, amá-la de longe. Porque eu creio e eu tenho essa opinião, esse ponto de vista, que aquela pessoa fez alguma coisa pra mim que eu não gostei, eu não preciso conviver com ela, se eu não gostei das atitudes dela. Perdoei, segui a vida, mas não vou conviver. Isso é um direito meu. Não vou desejar nada de mal depois do primeiro pensamento, mas, né? E quem não consegue sentir raiva? Quem não consegue expressar esse sentimento ruim ou não, né? Porque a raiva às vezes te impulsiona a tu fazer outra coisa, porque tudo tem o seu momento certo. Aquela pessoa fez algo para ti, tu sentiu raiva, tu vai modificar os teus pensamentos. Para alguma coisa isso vai servir. Então, quando a gente não consegue sentir raiva, a gente precisa investigar por quê. Com perguntas. Por que eu não consigo sentir raiva? Será que esse sentimento não tá escondidinho lá embaixo do tapete? Que eu vou botando ele lá automaticamente, inconscientemente? Perguntas. Fazer perguntas. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Olha o que eu acabei de falar. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Se eu focar naquilo, tudo que eu foco cresce. Se eu focar no problema, aquele problema vai virar um problemão. Agora, se eu mudar a visão, eu estou com esse problema aqui. O que eu tenho que fazer para sair dele? Eu estou mudando a visão. O que eu tenho que aprender com isso aqui? Sem perder de vista os problemas que vivemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural da nossa época. O contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos. Nos relacionamentos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos filhos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura da escassez. Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser, espaço, o bastante, levam apenas alguns segundos para começarem a preencher as lacunas. Nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito o bastante, nunca ser magro o bastante, nunca ser poderoso o bastante, nunca ser bem-sucedido o bastante, nunca ser inteligente o bastante, nunca ser correto o bastante, nunca ser seguro o bastante, nunca ser extraordinário o bastante. Uma de minhas autoras favoritas sobre escassez é Lynne Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como, entre aspas, a grande mentira. Lynne escreve: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é, entre aspas, não dormi o suficiente. O seguinte é, entre aspas, não tenho tempo suficiente.
Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta da sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos fazer ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Porque escassez ela não é só de dinheiro. Ela pode ser de amor, pode ser de felicidade, pode ser de autocuidado, pode ser várias coisas. Ali como falo. Quando você acorda, qual é o teu primeiro pensamento? Eu faço todos os dias, aprendi. Parei de levantar o celular desperto, levantar da cama, correndo e tem horário para ir na pá, e tem horário para isso, tem horário para aquilo, já olha na agenda, meu Deus, aquela corrimaça. Não. Despertou o celular e eu acordo, pego o celular e boto uma soneca de 10 minutos. E naqueles 10 minutos, faço o exercício da timo ativo, que nas barras a gente aprende a ativar a timo. Faço os meus mantras, tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Digo que o meu dia vai ser extraordinário, que eu vou ter um dia maravilhoso. Faço minhas orações de agradecimento, oro pela minha família, pelos meus amigos, por todo mundo, meus conhecidos e também aqueles que eu não conheço, que precisam de alguma luz. E me levanto com um dia bem mais leve. E eu digo para vocês, me olhando assim, bem de pertinho, que a minha vida mudou. Os meus pensamentos mudaram, a minha fisionomia mudou. Pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de acordar. Vamos lá. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo de segurança, amor, até dinheiro e recursos passa por uma sensação de inadequado ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara a sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se de quando? Ah, bons tempos. Então vamos lá para a fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Entre parênteses, quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha de nossa identidade coletiva, mas que há muito entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist. Eu não sei se é assim que fala, mas assim que está escrito ali, de meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei.
O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos nas escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. Que leitura, hein, pessoal? De prima, já uma leitura dessas, lemos 4 páginas. E aí, você é escasso? Você tem pensamentos de escassez? Sim, minha irmãzinha, esse livro é maravilhoso. Traz assim, ó, porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Existe uma pessoa, existiu e ainda ela mora nesse mundo de todas as formas possíveis e imagináveis, que é perfeita. Que eu creio, é Jesus. E ele veio a esse mundo e foi crucificado pelos seres humanos. A coragem de ser imperfeito. Tenha a coragem de ser imperfeita. Tire de você pensamentos de escassez, pensamentos que você não é boa o suficiente, que você não é lindo o suficiente, que você não é magro o suficiente, que você não é poderosa o suficiente, que a fulana é bem mais linda que você, que o fulano tem um carro bem mais lindo que o teu. Chega. Sinta-se grata pelo que tu tem. E sim, sinta-se feliz em conquistar coisas boas, em prosperar, poder comprar o que você quiser. Não tô dizendo que você tem que, eu tô aqui, tô legal, vou ficar aqui, que bom que eu tenho só isso. Não, que bom que eu tenho isso e eu vou ter mais, se for assim o teu desejo. No livro passado, a gente falou sobre propósito definido. Você tem que ter um propósito definido, tu tem que ter um caminho onde você quer chegar, né? Isso é muito importante, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, saiba onde você quer chegar, trace um plano, trace uma meta e vai. Se cansar, dá uma paradinha, respira, toma uma aguinha e segue. Que nem agora. Fiquei sexta, sábado e domingo sem lives. Dei um descanso. Tava com as minhas filhas, me diverti. Então é isso. A vida é isso. Se divertir, se divirta. Seja alegre com o que você tem para conquistar o que você deseja. Olha que frase bonita. Seja alegre. Não sei se eu inventei, eu já ouvi isso. Seja alegre com o que você tem para conquistar o que você deseja. E eu encerro essa live com essa frase maravilhosa. Sinta-se feliz com o que você tem para desejar o que você, para ter o que você deseja. Seja feliz com o que você tem para ter o que você deseja. Né? Pessoal, muito obrigada por todos que compareceram aqui à minha live. Compartilha com outras pessoas, manda essa live para todos os seus amigos e até amanhã. Tchau, tchau.